Quem Quem mais? mais quer se apresentar? Posso ser eu agora, então. Boa noite a todos. Me chamo Duanete. É um nome um pouco comprido, mas podem me chamar de Nete, fica mais fácil. Eu trabalhei por uns 20 anos como terapeuta com renascimento. Há uns 4 anos eu dei um tempo, estou sem fazer nada. E conversando com a Elaine, ela me convidou para esse curso. Que eu não entendo nada dele, que eu não sei o que é, não sei como funciona, mas estou com vontade de voltar a trabalhar, e não com renascimento, mas com algo novo. Então, a convite da Elaine, nós vamos, pelo menos, nos tratar, né? Vamos tratar com ele e conhecer e depois tomar a decisão de trabalhar. Bem-vinda, Nete. Obrigada. Eu acho que eu escolhi errado aqui o negócio. E agora? Agora sim! Agora sim! É um problema do operador. Perdão, mil desculpas. Vai ter que voltar tudo de novo. Vamos voltar rapidinho. Eu pensei que vocês estavam vendo. Meu Deus. Bom. Não, eu achei que era só eu. Me desculpa. Então tá aqui a foto do Roger Huger e do Moreno, certo? Que eu falei, que são as bases de todo esse meu trabalho. Aqui o espaço físico, né? Pessoas representando, né? Membros da família, pessoas vivas e pessoas mortas. Esse é o trabalho de Hellinger, né? Que está aqui. Cria lá o campo, a fenomenologia acontece nesse campo, que nós chamamos de memórias familiares. Né? Então, quando você joga uma intenção nesse campo, esse campo reage. E vocês que já participaram e participam de constelações sabem as histórias que emergem, o fenômeno acontece. Só que Hellinger foi buscar isso lá de Moreno, porque Moreno já fazia isso lá nos anos 30. Então, aqui uma foto antiga de Moreno fazendo o seu teatro espontâneo, usando a espontaneidade e a criatividade, trabalhando, encenando histórias familiares, conflitos familiares, sociais, profissionais, enfim, a aplicação é muito ampla, mas sempre na ação dramática. Psicodrama é ação dramática. E o que eu ensino trabalhando a transgeracional é equação dramática, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Então, quando se trabalha num espaço físico, né, abre-se uma memória ancestral. É o que a constelação familiar faz hoje, né? As sessões fantásticas, tal campo energético. Que aí eu falei, então, do Sheldrick, que todo ser humano possui aqui, então, o campo energético, né? E o fenômeno é esse, todo ser vivo possui um campo energético. Bem, bom, sabemos que os outros cientistas desqualificam tudo isso e falam que tudo isso é uma grande besteira, e se pudesse queimar todos os livros de Sheldrake, com certeza os outros cientistas fariam isso, né? Mas vocês fiquem tranquilos, porque sabemos que os cientistas demoram até 20, 30 anos para entender e compreender o que nós já estamos fazendo hoje. Bom, então está aqui, né? A psicologia esotérica sempre já nos ensinou que todo ser humano possui um corpo energético. Corpo sutil, tem vários nomes, né? Corpo luminoso, corpo etérico, aura, a caixa e outros nomes. Isto que é importante. Todo ser humano tem um campo energético. Mas aí o que é, né? O que tem nesse campo energético? Né? Temos memórias. Só que nós, com o psicodrama interno, trabalhamos diferente das constelações. Constelação trabalha, então, aqui no campo, espaço físico, como o psicodrama tradicional. Trabalha no espaço físico. Né? E eu aprendi com o Huger, então, nós trabalharmos nesse mesmo campo energético, mas partindo do coração. Então, nós acessamos este campo energético, onde estão as memórias transgeracionais, estão as memórias mais antigas, né? Estão nesse campo energético. Só que trabalhamos, então, sempre partindo do coração para fora. Ok? Então, a grande diferença é isso. Isso quer dizer, nós não usamos representantes, né? O protagonista, o cliente,
Ele que vê, ele que sente, ele que traz, ele que entra em conexão com esse campo energético, com essas memórias ancestrais, né? E o que tem nessas memórias ancestrais? Histórias, né? Histórias antigas. Se eu tenho acesso nesse campo às memórias de meu pai e de minha mãe, só que as memórias que eu não tenho conhecimento, aquilo que nós chamamos de segredos de família. Então, como trabalhamos dessa forma, temos acesso, porque o fenômeno acontece, a fenomenologia, então temos acesso a essas memórias mais antigas, né? E vêm como o quê? Como imagens, como sensações, como pensamento. Bom, tá dando para acompanhar? Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Bom, aqui... Pois não? Está dando para acompanhar, obrigado. Tá, ótimo. Então, aqui, ó, você tem um protagonista, então carregamos no nosso campo energético o problema, o trauma, o assunto inacabado familiar. Todos nós carregamos, né, no nosso campo energético assuntos familiares inconclusos, traumas familiares, derrotas que nossos antepassados de alguma forma sofreram. Isto é transmitido aos descendentes, né? Então, nós carregamos grande parte da memória inacabadas, inconclusas de nossos antepassados. Infelizmente, né? O mero fato de colocar este pensamento no campo já combina uma reação. Então, se nesse campo energético, partindo do coração, eu pensar, e se isso for significativo para mim, por exemplo, tenho escravos na minha ancestralidade, pelo fato de eu me sentir reprimido, explorado, um exemplo, né? Então, pode vir este pensamento, né? Tenho escravos na minha ancestralidade. O simples fato de jogar este pensamento, que é significante para o cliente, gera uma reação. O campo responde. E esta é a fenomenologia, tá? Traz como imagem, como pensamento, como sensações. Será que o meu avô realmente enlouqueceu? Joga isso no campo, o campo reage, o fenômeno acontece. Ou minha tia-avó casou mesmo com uma pessoa de uma outra raça e foi excluída da família e passou a vida inteira excluída da família e sofreu, enfim, né? Quanto isto pode ter sido transmitido aos descendentes. O fenômeno acontece. Então, quando jogamos essas questões neste campo energético, esse campo reage. Perfeito? Para Jung, o karma opera na memória da família. Então, todos nós carregamos essas memórias familiares, tá? Lembrando, né? Se eu tenho no meu campo memória do meu pai e minha mãe, né? Memórias que nós não sabemos, os segredos de família. Então, eles também carregam a memória dos seus pais, meus avós, e aí vai. Isso não tem fim. Isso quer dizer que nós podemos ter acesso a memórias muito antigas. Quando fazemos esse tipo de trabalho, tá? Podemos facilmente ter acesso a essas memórias mais antigas de sofrimento, de derrota, traumas, etc, etc. Bom, então, depressão, conflito sobre poder e liderança, ansiedade, medo, rejeição, angústia, melancolia, raiva, síndrome do pânico, fobias, tristeza sem fim. Aqui só alguns exemplos das questões que podemos trabalhar desta forma, acessando essas memórias de nossos antepassados mais antigos. Se eu tive um antepassado que morreu com depressão, com certeza isso é transmitido a algum membro ou algumas pessoas da família, essa depressão. E tudo isso. Aqui só são exemplos. Bom,
Esse resíduo psíquico herdado significa que todos nós carregamos uma porção de lutas dos nossos antepassados, como a pobreza, a guerra, a miséria colonial, o abuso sexual, a catástrofe, a perseguição e o exílio. Infelizmente, carregamos isto em nosso campo energético, e se isso de alguma forma não for limpo, ele continua sendo transmitido aos nossos descendentes. Tá? Então, isso quer dizer que o trabalho transgeracional é um trabalho para o futuro. O trabalho transgeracional é um trabalho para o futuro. Nossos filhos, netos e bisnetos. Podemos trabalhar aqui para livrá-los das repetições desses traumas. E está aqui, né? Pobreza, guerra, miséria, abuso sexual, catástrofe, perseguições, exílios, enfim, tudo isso. O problema da psicoterapia modelo antigo é que os terapeutas nos ensinam a falar sobre nossos familiares. Construíram teorias fantásticas sobre isso, sobre os nossos antepassados. Mas não nos ensinaram a falar diretamente com eles. E aqui o que nós fazemos é exatamente isso. Não queremos falar sobre eles, mas nós queremos falar com eles. É como se fosse possível falar com os nossos antepassados. E aí, como o fenômeno acontece, né, e falamos diretamente com eles, eles respondem. Eles falam com a gente. Vem como imagem, como sensações, como palavras, como vozes falassem em nossos ouvidos. Uger chamava esse trabalho de vozes dos ancestrais. Então, neste campo, partindo do coração, um problema sério familiar, né, quando isso traz a emoção, por exemplo, traz imagens, traz pensamentos. Né? E procuramos, então, figuras que emergem nesse trabalho e aí começamos a falar com essas figuras. Né? Lembro que é uma linha muito tênue que separa o que é espiritual, o que é psicológico, tá? Mas nosso foco, nosso trabalho é psicológico, é terapêutico, tá? Mas, claro, vai muito na crença das pessoas, mas o foco do nosso trabalho é terapêutico, é psicológico, tá claro? No momento que você fala diretamente com o ancestral, eles respondem, eles falam com você. Claro, algum de nós aqui já sabe disso, e outros ainda vão descobrir. Acho que é bom contar um caso, né, Elaine? Né? Sim. Até para que possa ilustrar um pouco como que é feito esse trabalho. Sim, até porque sai da teoria, um pouco da teoria e fica mais lúdico. Exato. Vou contar um exemplo. Então, acho que eu posso tirar isso aqui, porque não precisa mais da parte teórica. Tá. Ok. Bem, num workshop, participando de um workshop, fez todo o aquecimento. Lembro que no meu curso de formação, eu ensino todas as etapas do psicodrama, o aquecimento inespecífico, aquecimento específico, dramatização, compartilhar, processamento, enfim, sempre baseado na teoria de Moreno, né? E tem toda uma técnica para acessarmos essas memórias, trabalhar com grupos ou trabalhar individual, então sempre baseado na teoria de Jacob Lévy Moreno. Então, num seminário, dezenas de pessoas, faço todo um aquecimento, e aí eu elejo, então, um protagonista onde vai fazer, então, essa dramatização, esse ancestral. Esta era uma mulher que era advogada, trabalhava no meio jurídico, e se sentia uma vida muito sem sentido, uma vida que não evoluía, anos no mesmo trabalho, os relacionamentos também não evoluíam, e ela já beirando aos 40 anos, e a vida muito travada, vamos chamar assim. Então,
neste aquecimento, ela traz esse relato, eu coloco, então, uma cadeira no meio do palco e peço para que ela sente. E nós trabalhamos, então, também com uma cadeira vazia, então, sempre com a cadeira vazia. Ela sentou ali e, ao relatar isto, eu percebo um certo incômodo nela. Eu pergunto, ao relatar isso que você está falando, desse seu trabalho, dessa sua vida, que nada acontece, como é que você sente o seu corpo? E ela diz assim, o que você está sentindo nesse exato momento? Porque psicodrama a gente tem que trabalhar no aqui e agora. E ela relata, eu sinto uma dor no ombro, assim. Peço licença para ela, então feche seus olhos, sinta essa dor, eu vou colocar a minha mão aí, e como se fosse algo que está acontecendo aí no seu ombro, no seu corpo. E ela diz, antes de eu colocar a mão, ela já falou, parece uma mão que está me puxando, algo assim. Então eu falo, eu vou lá e dramatizo. Então coloco a mão e faço este movimento, né? Segurando. É assim mais ou menos que você sente? Sim, é isso mesmo, que está me segurando, tal. Você tem força para soltar esta mão que te segura, tal? Tenho. Então vai, faz um esforço. E aí ela já de olhos fechados. Bom, faz o movimento, solta a mão dela, essa mão imaginária, né? E eu peço, então, olhe lá, quem é essa pessoa no seu imaginário que está te segurando no seu ombro? E ela fala, é um homem de mais ou menos 60 e poucos anos. Como a gente usa a cadeira vazia, coloco então a cadeira vazia e peço, imagine esse homem como se fosse possível você falar com ele e ele pudesse sentar nesta cadeira. Imagine. E ela fala, ok. Imagina ele sentado nessa cadeira, este homem que segurava o teu ombro. Vamos falar com ele. E pergunto para esse homem, né, o que faz ele segurar o ombro dela, né? E ele fala, eu estou tentando ajudá-la. Ajudá-la? Segurando o ombro dela, né? E aí nós vamos explorando, porque nessa imagem, nessa sensação, tem uma história por trás. Sempre tem uma história. E o nosso trabalho como terapeuta, como diretor de psicodrama, né, é encontrar esta história. Então, o que eu faço? Ok, conte a sua história. Vou aqui resumir, senão vai ficar muito... Conte a sua história. E a história dele era o seguinte, aos 18 anos, né, na Itália, talvez começo do século passado, algo assim, ele aos 18 anos arruma sua mala e vai para uma estação de trem para fazer uma viagem. Ele queria sair, ele morava numa fazenda, onde era um agricultor, então ele saiu para querer pegar um trem e para viajar. A viagem do sonho da vida dele. E ao dar o passo, quando parou o trem, ao dar o passo para entrar dentro do trem, uma mão vem e segura, impede que ele faça a viagem do sonho dele. Ele olha, era o seu irmão mais novo, e diz assim para ele, olha, você precisa voltar porque a nossa mãe acabou de morrer. Você precisa voltar. E ele voltou. E segue a vida como uma novela, essa vida deste rapaz, a vida inteira cuidando dos irmãos mais novos, cuidando da fazenda, e passou a vida inteira, uma vida só cuidando dos outros, cuidando da terra, e não pôde fazer a viagem do sonho. Como é uma memória antiga, né, passa-se pela morte, e aí entra a questão dos bardos, que talvez eu vá explicar um pouquinho mais, que é os bardos, Uger traz do budismo tibetano, que é um espaço pós-morte. É como se a consciência continuasse no pós-morte. Dessa consciência do pós-morte, desse ancestral, vamos falar com ele, né? E ele diz, uma vida muito feliz, não pude viajar, não pude nada. Só que neste bardo é o lugar onde nós trabalhamos, no pós-morte. Porque a história terrena, a vida terrena, a gente não tem como mudar. Então eu faço ele encontrar a mãe, ele tinha muita raiva desta mãe. E faço o encontro. Uso almofadas, né? O psicodrama a gente dramatiza. Então,
uso a almofada, faço o encontro deste homem com a mãe, e ele tem muita raiva, quer bater na mãe. Ok, aí nesse espaço você quer bater nela, você pode bater na sua mãe. E esse homem expressa raiva por ela ter morrido no dia que ele ia partir para a viagem do sul. Enfim. E o trabalho sempre promove o encontro, há um conflito, algo precisa ser feito, uma catarse, para buscar uma resolução. Após sair a raiva, ter essa catarse de liberação, faço o diálogo com essa mãe e aí ele entende os motivos da mãe, todo o propósito dos filhos, dos irmãos que tinha que cuidar, enfim. Ele entendeu que aquilo fazia sentido. Então, a gente busca, então, nesse encontro, depois dessa catarse, a gente busca uma reconciliação. E é feita, então, uma reconciliação também. Outros assuntos pendentes, tal. Só que o que ficou pendente na vida desse antepassado desta mulher? A viagem do sonho, a viagem do sonho. Então, nesse bardo, onde tudo se pode, dentro do contexto, eu fecho. Então, vamos para uma outra vida, como se fosse possível. O psicodrama é sempre como se fosse possível você fazer esta viagem do seu sonho. Então, eu coloco ele novamente numa estação de trem. E aí eu faço levantar a cadeira. Está chegando o trem. Agora você pode dar o passo a entrar dentro do trem. Senta no trem e sinta. E faça a viagem que naquela vida não foi possível, mas agora, depois de resolver a questão com sua família, com sua mãe, você pode fazer a viagem do seu sonho. E passa aquela vida inteira como uma novela, onde ele viajou o mundo, ele teve família, enfim, passou aquela vida inteira e morreu feliz, realizando um sonho que naquela vida anterior foi impossível. Tudo isso veio na fantasia, na imaginação, e a gente só dá a oportunidade, e essa é a essência do psicodrama, encenar algo que em vida não foi possível do ancestral, mas agora nesse psicodrama é possível realizar o que faltou. Quando você faz isso, você libera os descendentes de não ficar mais preso. Ok? Para fechar essa sessão, eu faço um pequeno diálogo, depois, quando ele viveu aquela vida muito feliz, onde realizou os sonhos, pôde viajar, faço um reencontro com a descendente, no caso a mim, que agora, a partir de hoje, ela estava livre, ele não ia mais segurar o ombro dela, que ela estava livre. Então, aqui é só um exemplo, como é feito o trabalho. Não sei se essa história é verdade, não importa, mas, para a cliente, para a protagonista, esta história foi verdade. Entende? E ela sentiu-se livre disso. Tá? Então, saiu dela, né, Alberto? Saiu dela. Tudo saiu dela, né? É. Então, e depois ela fez a minha formação, tudo, e o quanto a vida dela mudou, né? Trocou de emprego, casou-se, enfim. Deu uma viravolta, porque agora saiu daquela prisão. É como se ela tivesse preso naquela história daquele antepassado. Uma vez ele libera todos os descendentes. Então, aqui é só um exemplo do como é feito o trabalho. Bom, Elaine, é isso. Sim. Nossa, o tempo voa. Certo. Bom, vamos abrir para perguntas, dúvidas, tal, e aí a gente pode enriquecer um pouco mais, né? Uhum. Quem quer começar? Quem tem alguma questão? Aproveitem. Oi, eu fiquei curiosa, gostaria de saber assim, qual era a posição desta mulher em relação a este rapaz? Ela seria a mãe nesta vida agora? Não, eu percebi assim, que ela era uma descendente. Sim. Uma descendente. Provavelmente era um ancestral dela, 2 ou 3
tipo um bisavô, tio-avô, tio-bisavô, algo que vinha mais lá de trás. Entende? Sim. O quanto esse drama dele ficou inacabado, isso foi transmitido para os descendentes, né? Alguém herdou aquela memória, né? Lembra? Chama de memória, e que a vida também ficou travada da mesma forma. Então, Ok, obrigada. nada. Compreendi. Ok. Mais perguntas? Que perguntas a gente vai enriquecer. Eu quero perguntar. Quantas pessoas participam da sessão? Só o cliente E o terapeuta? e o terapeuta. Só. Só. Não uso representantes, tá? Todo o material que emerge do inconsciente sai do cliente, tá bom? Ele que vê, ele que sente, ele que traz. O terapeuta só dirige. Dentro do método, dentro das técnicas, mas todo o material, toda a história sai do protagonista. Isto quer dizer, é mais autêntico, entende? É mais autêntico. É do própria pessoa. Ela que saiu tudo dela, tá? Não há risco de contaminação por parte de representantes ou do próprio terapeuta. Tá entendendo? Então, por isso que é um trabalho mais profundo, mais difícil, mas também pode ser muito mais curador, porque é bem autêntico. Vindo dessa questão, é mais difícil? Como que uma pessoa como eu, está começando, vai fazer essas abordagens? Como é que a gente aprende isso? Aplicando, recebendo e aplicando. Porque a formação, basicamente, é práticas. A teoria, praticamente, eu dei metade da teoria aqui. Não precisa de muitas teorias. É a própria prática, trabalhando teus ancestrais, os traumas dos seus ancestrais, o quanto isso influencia você e na tua família. Quando nós trabalhamos isso em nós, com essas dramatizações, você aprende e está limpando também o seu campo energético. Percebe? Então, a Zanetti, formação é prática, né, Elaine? O que eu acho assim muito interessante nessa metodologia que o Alberto trabalha com a gente é no seguinte aspecto de que tem a teoria e depois ele exige muita prática, prática, com a supervisão dele. Então, todo o tempo a gente está se trabalhando. Qualquer questão que a gente tem, a gente traz em campo e trabalha no grupo. O Alberto vai supervisionando, né? Então, quando tu termina essa formação, que tu sai, tu te trabalhou, né? Mas tu já sai apta para poder pegar um cliente e aplicar o método nesse cliente, né? E assim, nós vamos ter uma pausa entre o primeiro encontro e o segundo. Nesse meio tempo, o Alberto sempre pede muito que a turma se encontre e pratique, sabe? Porque aí quando tu chega na hora de trabalhar com o cliente, aquilo já não é mais tão novo, né? Tu já vai conseguindo... Segurança. Exato. Exatamente, vai dando conta. Tá? Então, o importante, assim, é nós passarmos pelo processo. Né? E só depois que tu passa pelo processo, que tu vive, tu consegue incorporar aquilo e aí poder trabalhar com as demais pessoas. O importante, por exemplo, durante a formação toda, são mais ou menos 10 técnicas. Entendeu? Dependendo do cliente, dependendo da questão, você usa uma técnica, usa outra. São muitas técnicas para ter acesso a isso e para dramatizar. Né? Quem mais quer fazer perguntas? Uma pergunta. Cristina, aqui. Cristina, depois a... Esse trabalho é muito bom para trabalho individual dentro do consultório. Exato. Exato, né? E eu estava lendo aqui este livro, não sei se você já conhece. O meu Rio...
O Rio Rio Nunca Nunca- Olha ao Contrário. Isso. Esse aqui é da doutora Úrsula Frank Brisson. Ah, Excelente. E fala sobre esse trabalho que você acabou de mencionar, que é muito parecido com o trabalho de Jacob Moreno, não é? exato. Ele que iniciou. Então, eu achei fantástico como você explicou, facilita muito entender, e eu já estava utilizando parte desse trabalho que você está fazendo, devido aos nossos estudos na pós-graduação, que nós tivemos a oportunidade, com alguns professores, Sim. aprender, principalmente com a Úrsula, né? Ela nos deu aula, foi Sim. bem fantástico também. Então, eu achei lindo esse trabalho, eu acredito que me ajuda muito nos meus atendimentos individuais, até mesmo online, dá para ser trabalhado. Exato. Muito bom. Obrigado. Quem quer perguntar? Dinha, quer perguntar? Abre o microfone. Está conseguindo me ouvir? Agora tá. Agora sim. Oi, tudo bom? Tudo bom, Elaine? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, meu querido professor? Prazer em Tudo revê-la. bem? Ai, amado. E te ouvindo falando de todo esse teu trabalho, eu quero falar para as pessoas que estão aí que eu já vim fazendo diversos cursos, inclusive a constelação, e o teu trabalho hoje, se eu for colocar, foi o que me deu mais suporte, claro, que com os outros trabalhos, mas esse aqui, o psicodrama, é fantástico. Aonde que a constelação para, é que o psicodrama vai além. Então, meu querido professor, eu te tenho assim no meu coração, e não tem um momento quando eu vou aplicar essa técnica, eu venho de uma escola espírita, mas ao mesmo tempo ela traz, eu digo para os meus clientes, Alberto, que ela é libertadora, porque o simples fato da pessoa entender que o que foi deixado de dizer na hora, muitos dizem, eu não entendi muita coisa. Depois eles vão dizendo, muitas pistas caíram. Exato. E ver as pessoas voltarem depois para comentar e colocar o que se passou é simplesmente libertador. Que Estou bacana. muito feliz em te ver, Alberto. Eu também. Muito feliz em ver o trabalho de vocês e continuar assistindo e entrando em contato. Então, quem puder fazer, quiser estar nessa caminhada, ele é fantástico. Muito obrigado. Meu querido professor. Amei o teu livro. Obrigado. Eu quero mais um... Alberto, eu quero mais um exemplar, eu vou lá pegar. Tá eu emprestei para alguém e não me devolveram. Meu Deus. Mas eu vou lá buscar. Obrigado, Dinha, pelo depoimento. A Valmir pergunta, quantas vezes se atende cada cliente ou é uma vez só e resolve? Não é uma sessão de milagre. Eu trabalho particularmente com um tema, sempre 4 sessões, tá? Eu particularmente, né? Mas requer algumas sessões com um tema principal, tá bom? E, na verdade, eu gosto que o pitch seja aplicado dentro de um grande processo psicoterápico. Você inclui este método para aprofundar e trazer as questões, tá? Eu acho que é a forma mais eficiente. Não gosto muito de uma sessão, né? Então, sempre são 4 sessões. Porque dificilmente a gente vai ao núcleo do processo, núcleo do complexo, perdão. Então, precisa-se algumas sessões para adentrar neste inconsciente mais profundo e poder ajudar a liberar e a resolver.
Tá claro? Mais perguntas? Importante que eu sempre trabalho na sessão, sempre corpo, mente, emoção. Então, vocês vão perceber que há muito trabalho corporal, tá? O corpo faz parte da psicoterapia, então é importante o olhar, o dramatizar com o corpo. Por isso, ação dramática, corpo em movimento, tá? Sempre assim. Alberto, Sim, posso te fazer uma pergunta? claro. Então, na forma do passar da memória, né? Dá para entender como se fosse por causa de um sentimento muito forte que perpetua, que passa na memória. A gente trabalha as memórias que geralmente que nos afetam de alguma forma, né? Mas também existem memórias de sentimentos bons da mesma intensidade que a gente herda, ou seja, o que a gente traz. Sem dúvida. A questão é Também. que essa pergunta, né? Isso. Sim. A questão é, as memórias boas, vamos chamar assim, nós já usufruímos, já somos beneficiados com essas memórias. Mas o que nos prejudica, o que nos rouba a nossa energia, rouba a nossa vida, são as outras histórias, as histórias de dor e de sofrimento. As histórias traumáticas é aí que nós temos que olhar, porque as energias boas, as histórias boas, nós já usufruímos através dos nossos talentos, através da nossa energia, enfim, de vida, né? Nossa vitalidade, tudo isso também nós herdamos de nossos antepassados e estamos sendo muito beneficiados. Mas o que nos prejudica, o que nos traz doença, o que nos puxa o nosso tapete, são as tragédias deles, que de alguma forma nós repetimos. Entende? Entendi. Outra questão. Sim. Tem a parte dos nossos ancestrais e a parte que é da gente mesmo, né? É isso que a gente, seja que de experiências já vividas, pode ser assim, que também trazem memórias para a gente. Então, na resolução dessa, ou aceitação ou dessa memória, né, pode ser através de uma vivência. Eu perdi a conexão. Não entendi Oi? bem. Através de uma... Agora voltou. Tá. Tá. Então, o que eu me refiro às vezes, são memórias de antepassados familiares, né? Sim. Às vezes podem ser de vivências anteriores nossas mesmas, né? Exato. Mas, de qualquer forma, quando acontece a dramatização e a resolução, é resolvido independente de onde surgiu essa memória. Exatamente. O que é importante? Tem uma história atrás, se é de antepassado ou se é de uma outra suposta vida, não importa, tá? Importante encontrar essa história, dramatizar e dar a oportunidade de ter uma nova resposta, de pôr fim àquele sofrimento, entende? Algo precisa ser feito para pôr fim a este sofrimento, porque emergiu agora na cliente, porque isso veio como memória, está atuando de alguma forma no campo energético dessa pessoa. Ao encontrar essas histórias, temos a oportunidade de pôr fim dentro daquele bardo, que eu falei, né? É onde é o espaço, onde tudo se pode para ajudar e pôr fim a este drama desta memória de sofrimento, de dor, de doença, etc, etc. Tá claro? Então, só mais uma coisa. Tá? Então, tudo isso, eu não sei, é um ponto de vista meu, não sei como você vê. A gente tem um propósito, né, da nossa existência, todos nós. Então, a nossa família contribui para
para a conquista do nosso, para a busca do nosso propósito, para a conquista do nosso propósito, Sim. que pode ser diferente em cada etapa, né? Sim. Então, se existe uma ajuda entre familiar, eu acredito que entre sociedade, cidade, país, tudo isso, essa resolução vai muito além Sim. de só um sistema familiar. Quem sabe na forma de energia, de campo magnético, pode expandir para muito além. Com certeza. E, na verdade, nós sempre trabalhamos o campo familiar, né? Uhum. Está mexendo no campo familiar, né? Através de histórias, dar a oportunidade de pôr fim a isso, né? Tá? Mas há vários níveis, né? Há vários níveis de trabalho, né? Tá bom? Obrigado. Obrigado. Elaine, como é que nós estamos? Estamos já passando de 10 minutos do nosso horário. Nossa. Eu acho que, vamos ver se ainda alguém mais tem alguma pergunta, quem sabe? Ninguém quer perguntar. Então, Quer que eu explique um pouco a estrutura da formação? era bom, Roberto, se tu Né? puder falar um pouquinho. Tá. Uhum. A formação é em 4 módulos, tá? Cada módulo 2 dias. Então, é para terapeutas que tenham práticas, experiências, tá? No primeiro módulo, nós vamos aprender a trabalhar neste bardo, nesse espaço pós-morte, como encontrar essas histórias inacabadas de nossos familiares, tá? E neste bardo tem todos os recursos, técnicas para se ajudar a pôr fim a essas histórias de sofrimento de nossos antepassados e livrar nossos descendentes. Nós e os nossos descendentes, essa é a ideia. O segundo modo, aí é o modo corpo. Como tirar essas histórias do corpo? Porque grande parte dessas memórias de sofrimento de nosso antepassado estão no nosso corpo, está no corpo. Então, precisamos olhar, porque o corpo faz parte das terapias. O exemplo que eu dei da mão aqui é clássico, tá? Algum assunto pesado de sofrimento está no corpo, por isso tem que trabalhar o corpo. Aí aprendem a trabalhar com o corpo. Aí nós vamos para o terceiro módulo, aí é o trauma transgeracional. Trauma se dá no corpo. Então tem que trabalhar como tirar as histórias transgeracionais com a participação do corpo. Então, o terceiro módulo é trabalhar os traumas severas. Talvez seja uma das poucas técnicas para se trabalhar trauma severo. Quem é psicólogo sabe a dificuldade de trabalhar trauma severo pelo verbal. O verbal não tem força para trabalhar trauma severo, né? Entre outras coisas, o corpo nem participa das psicoterapias. E o corpo faz parte disso tudo. E aí, sim, vamos aprender, então, a trabalhar com 2, 3 técnicas para trabalhar os traumas, e aí vamos para o último módulo. Aí o último módulo é o módulo sombra, onde nós vamos trabalhar a sombra do terapeuta, né? A sombra familiar, enfim, são histórias de sombra, né? É aquela sombra que te sabota, aquela que te derruba, aquela que, né? É mais uma visão junguiana. Então, nós encontramos essas histórias e vamos dramatizar para nos limparmos um pouco o nosso campo das nossas sombras. Né, Elaine? A Elaine quase não tem sombra, viu? Não. Então, e o Alberto, então, está vindo para esse trabalho agora no mês de julho, né? Isso. E ele vem um dia antes, e é bom, assim, a gente falar isso, porque daqui a pouco, se alguém tiver interesse em conversar com o Alberto, conhecer com ele, ou até mesmo experienciar esse trabalho, então ele está se disponibilizando a fazer esse atendimento, tá? Então, quem tiver interesse, depois é só nos chamar e a gente pode agilizar isso para vocês. Em segundo momento, o que nós tínhamos de ponto aqui?
Tá, julho, setembro, nós estávamos com uma data agora para maio, né? E diante de alguns colegas que não conseguiriam vir, a gente fez uma remodelação na agenda. Então, ficou para julho e setembro. O Quais os que quer dias de dizer julho? isso? 14 a 17. Então, gente, dá tempo de quem achar interessante, quer participar, de se programar, né, e poder vir para esse trabalho com a gente. O Alberto está trazendo esse conhecimento todo, o Alberto é o sintetizador de todo esse método, né, aqui no Brasil. O uso do pitch, ele está mais forte hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Aqui no Sul, ainda, mesmo tendo algumas turmas de formação, ele ainda está lento, né? E muito forte, onde o Alberto tem passado a maior parte do tempo dele, que é em Portugal, mais lá para fora, né? Então, assim, eu estou aqui me escabelando para poder garantir um espacinho na agenda do Alberto, né, e não perder essa oportunidade, porque, gente, quando vocês conversarem com ele, vocês vão poder testemunhar a quantidade, o tamanho do conhecimento que ele tem. E ele passa tudo isso para a gente de uma forma, assim, tão leve, que, assim, né, diz que ele comenta com a gente que tem alguns alunos que chegam, e aí quando chega no fim do primeiro encontro, diz, professor, mas e agora? O que eu faço com o meu certificado de Harvard, né? Porque como ele coloca, ele tem uma humildade, uma simplicidade de colocar as coisas que encanta todo mundo, né? Então, fica o convite para cada um de vocês conhecer esse trabalho, tá? Acho que era isso, Alberto. Muito obrigado. Ficam todas convidadas, então, quem quiser participar, conhecer, agregar na sua profissão, nas suas práticas, né? Mais essas ferramentas, métodos, ficam aí todas convidadas, tá bom? E vai ser um orgulho, uma satisfação voltar para Caxias, porque é uma terra maravilhosa, uma comida boa, só que faz um frio danado, mas tudo bem. Mas tem calor humano. É verdade, tem calor humano. Tem calor humano, né? Então, tá bom. Então, acho que era isso. Tem meu site, quem quiser mais detalhes no YouTube, pelo meu nome, você acha, tem muitas entrevistas, muitos vídeos, tá bom? Fica à vontade, tem um site também, que é o Sanskara. Eu vou escrever aqui o Sanskara. Quem quiser também mais informações, né? É só entrar em contato que a gente esclarece, né? Dúvidas técnicas, enfim, né? É isso aí, tá bom? Então é isso, Elaine. Muito obrigado pelo convite. Tá? Obrigada, Alberto. Obrigada pela disposição. Obrigada a todos e uma boa noite. Tchau, Dinha. Boa noite. Tchau. Para vocês todas. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até lá.